Senhores vereadores, senhora vereadora, servidores que nos auxiliam nesta noite, também as pessoas que acompanham os trabalhos nesta terça-feira, hoje, dia 27 de junho de 2023, boa noite. Dou início aos trabalhos desta sessão e peço à primeira secretária que faça a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias, Eli Stefanello, Francisco Rossoni, Marcos Jandrei, Marili Bloemer, Maicon André, Ney Adair, Paulo José, Paulo Zaquete e Volmir Reis. Só está ausente o Emanuel, que continua ainda em licença para tratamento de saúde. Obrigado, secretária. Convoco o vereador Paulo José Borges Cardoso para assumir a vice-presidência desta casa. Verificado a existência do quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Eli Stefanello para fazer um trecho da Bíblia Sagrada. Tiago, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, pois que a vossa vida sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Mas agora vós jatais das vossas presunções, toda a jatância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigado, vereador Eli. Passamos para a ordem do dia. Passamos para a ordem do dia, peço à vereadora Marili Scott para fazer as proposições incluídas na ordem do dia. Fique à vontade, vereador. Ofício 246 de 2023. Prezado Senhor, estamos encaminhando para apreciação dessa Casa de Leis projeto de lei sobre equacionamento do déficit atuarial para o exercício financeiro de 2023, que, segundo o artigo 56 da Portaria MTP número 1467, de 2 de junho de 2022, define que o equacionamento do plano de amortização deverá ser estabelecido em lei. Para o ano de 2023, o valor apurado pelo atuário é de R$ 5.025.654,22. Esse valor será pago durante o exercício de 2023 em 12 parcelas mensais. Outro sim, solicitamos a Vossa Excelência que o projeto seja submetido ao rito de urgência especial, certos de contar com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar esse projeto. Nessa oportunidade, apresento a Vossa Excelência e edis os protestos de meu elevado apreço e consideração. Prefeito Municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do município de Corbélia com a CACENC, Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia, Estado do Paraná, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Fica estabelecido o plano de amortização do déficit técnico atuarial, conforme determina o artigo 40 da Constituição Federal, encargo deste município com RPPS. O prazo de amortização é de 35 anos, composto pelos valores do déficit atuarial
apurado ano a ano. O resultado da avaliação atuarial referente ao exercício de 2023 teve como data base o dia 31/12/2022. O déficit atuarial será equilibrado por meio da instituição de aportes anuais de recursos crescentes, conforme apresentado na tabela que segue. Então, as tabelas estão todas no SAPL. No artigo 2º, diz que o valor total do aporte atuarial para o exercício 2023, ano base de cálculo 2022, é de R$ 5.025.654,22. Esse valor será pago durante o exercício financeiro de 2023. Então, tem mais uma tabela aqui, que essa é só do ano de 2023. O prazo para o pagamento da parcela mensal é até o último dia do corrente mês, ou dia útil imediatamente anterior, quando recair no sábado, domingo ou feriado. As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo índice INPC, acrescidos de juro de mora simples de 0,5% ao mês, acumulados desde a data de vencimento da parcela até o mês do efetivo pagamento. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 2 de janeiro de 2023. Justificativa. O artigo 40 da Constituição Federal dispõe que o RPPS dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Diante disso, é necessário anualmente apurar o cálculo atuarial para verificar a situação dos ativos financeiros do RPPS e apurar a necessidade do aporte financeiro e o plano de amortização. Conforme determina a Portaria 1467, de 2 de junho de 2022, em seu artigo 55, caso a avaliação atuarial apurar déficit atuarial, deve-se tomar medidas para o seu equacionamento, sendo que no parágrafo 2º traz que, para a cobertura do déficit atuarial total, poderá ser estabelecido um plano de amortização, onde a referida portaria, no inciso 1º do artigo 43, determina um prazo máximo de 35 anos, contados a partir do plano de amortização que tiver sido implementado em lei do ente federativo, publicada após a portaria 464, 19 de novembro de 2018. Ou seja, obriga que o plano de amortização seja implementado em lei e revisto anualmente de acordo com as avaliações atuariais. O plano de amortização, com prazo fixo de 35 anos, deverá ser observado o prazo remanescente, contando a partir do ano de publicação da legislação do ente federativo que implementou o primeiro plano de equacionamento do déficit após a publicação da Portaria 464/2018. O déficit atuarial é a diferença negativa entre os ativos financeiros acumulados pelo RPPS na data de avaliação e o passivo atuarial representado pelas reservas ou provisões matemáticas previdenciárias. Esclarecemos que, pelos regimes financeiros adotados, o plano de custeio deverá ser reavaliado atuarialmente, pelo menos anualmente, de forma a poder garantir a consistência e o equilíbrio técnico atuarial. Os representantes do ente e o regime próprio de previdência social de Corbélia devem optar por uma das propostas de amortização calculadas pelo atuário e encaminharem para o actuário o termo de opção assinado por todos os representantes legais citados, selecionando a opção do parecer que pretendem adotar. Segue parecer do atuário em anexo. Certo de contarmos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e votação do projeto, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço a esta Casa de Lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Obrigado, secretária Marili. O parecer das comissões, então, foi favorável a esse projeto. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, então coloco a matéria em votação. Só um pouquinho.
Começando por mim, Claudino de Lara, eu voto sim. Valmir Reis, como que é o seu voto, seu vereador? Eu voto sim. Elias Stefanello. Voto sim. Paulo Zachetti. Voto sim também. Então, o Andrigo Ufo Manuel se encontra ausente. Paulo Borges Cardoso. Eu voto sim. Francisco Rossoni Neto. Eu voto sim. Ney Adail Paulo. Eu voto sim, senhor presidente. Marcos Estos Jandrei. Eu voto sim. Maicon Ruela. Sim. Marili Scott Bueno. Sim, senhor presidente. Concluo a votação, então, pela maioria dos presentes. Votamos. Pela totalidade da maioria dos presentes. Concluídos os trabalhos, declaro encerrada a terceira sessão extraordinária de 2023 e já convido para acompanharem a próxima sessão extraordinária, que será realizada amanhã, dia 28 de junho de 2023, às 7h30. Boa noite a todos.